Ei, presta atenção nessa frase. As raças não existem em nossa mente porque são reais, mas são reais porque existem em nossa mente. Ela foi dita pelo pesquisador americano Jay Kaufman e explica o conceito que foi usado para justificar atos de atrocidades durante a história. Mas como esse conceito surgiu? Vamos voltar alguns anos. O ano é de 1859. Charles Darwin tinha acabado de publicar o seu livro A Origem das Espécies, em que explica a teoria do evolucionismo, que, nas palavras do próprio Darwin, pode ser resumida por dizer que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Apropriando-se dessas ideias, o filósofo inglês Herbert Spencer criou o que hoje se chama de darwinismo social. Tal teoria afirma a existência de uma raça superior, que tem como fardo a missão de civilizar as raças inferiores. Assim, baseando-se nesses conceitos, é que associações como a das drogas com os negros e hippies nos Estados Unidos foram possíveis. Ah, você não sabia, não é? Foi em 1968, ano conturbado para os Estados Unidos, através da campanha presidencial de Nixon, que isso aconteceu. Veja o que o aconselhador de Nixon admitiu. A campanha de Nixon em 1968 e a Casa Branca com Nixon depois disso teve dois inimigos. O da esquerda, que era contra a guerra, e as pessoas negras. Você entendeu o que eu estou dizendo? Nós sabíamos que não poderíamos tornar ilegal ser contra a guerra ou os negros, mas fazendo o público associar os hippies com a maconha e os negros com a heroína, os criminalizando ambos arduamente, nós pudemos romper as suas comunidades. Nós pudemos, então, prender os seus líderes, atacar suas casas, desfazer os seus encontros e difamá-los noite após noite nos noticiários matutinos. Nós sabíamos que estávamos mentindo sobre as drogas? É claro que sabíamos. Pesado, não? Então, veja como essa linha filosófica instigou nos dias atuais o preconceito, a marginalização dos negros e dos hippies e, claro, o racismo. Pare um pouco e pense como toda essa bagunça é sem sentido. Vamos primeiro com os hippies. O movimento hippie surge na década de 60, na época da Guerra do Vietnã. Um grupo de pessoas, na sua maioria estudantes e negros, cansado de fazer o que não queria, questionam: como posso viver num país capitalista que prega a liberdade, mas sou obrigado a servir ao exército e usar armas em casas de pessoas e crianças inocentes? Para os hippies, isso era desumano. Deixando de pensar em si só, esse grupo, muitas vezes visto como drogados e loucos, lutou pela paz e fim da proliferação das armas no país. Um de seus maiores marcos foi o show de Woodstock, em 1969, onde cantores protestam em formas de músicas e discursos e lutam não só pelo fim da guerra, mas também pela igualdade racial e o direito da mulher. O que a falta de consciência sobre a real história não faz? E a questão dos negros? Você me pergunta. Para te responder, vou pedir para você se lembrar daquela frase lá no começo do vídeo. Tá lembrado? As raças não existem em nossa mente porque são reais, mas são reais porque existem em nossa mente. Essa frase significa que, apesar das consequências dessa ideologia serem reais, suas bases científicas não são, ou seja, é uma construção social. Segundo Sérgio Pena, um dos maiores geneticistas do Brasil, as raças e o racismo são uma invenção recente na história da humanidade. Ou seja, desde os primórdios da humanidade, houve violência entre os grupos humanos, mas só na era moderna, essa violência passou a ser justificada por uma ideologia racista. Segundo o geneticista, os modelos dos conceitos de raças desenvolvidos nos séculos passados devem ser substituídos pelo paradigma individual de estrutura da diversidade humana, que vê essa espécie dividida não em raças ou populações, mas em 6 bilhões de indivíduos geneticamente diferentes entre si, mas com graus maiores ou menores de parentescos em suas variadas linhagens genealógicas. Isso pode ser exemplificado com o seguinte experimento. Vá a uma sala e observe todos ao seu redor. Deverá logo saltar aos olhos que somos todos muito parecidos e, ao mesmo tempo, muito diferentes. Podem ver grandes semelhanças,
no plano corporal, na postura ereta, na pele fina e na falta relativa de pelos, característica da espécie humana. Por outro lado, serão evidentes as extraordinárias variações morfológicas entre as diferentes pessoas: sexo, idade, altura, peso, massa muscular e distribuição de gordura corporal, comprimento, cor, textura de cabelo e formato dos olhos. Pense bem, como é possível que o fato de possuir ancestrais na África faça o todo de uma pessoa ser diferente de quem tem ancestrais na Ásia ou Europa? O que tem de pigmentação da pele, o formato da cor dos olhos ou textura do cabelo a ver com a qualidade humana singular que determina a individualidade existencial? Tratar um indivíduo com base na cor da sua pele ou na sua aparência física é claramente errado, pois alicerça toda a relação em algo que é normalmente irrelevante com respeito ao caráter ou ações daquela pessoa. Então, da próxima vez que você for fazer algum tipo de associação sem embasamento científico verdadeiro e que diz respeito aos direitos humanos, lembre-se: respeito não tem cor nem estilo, tem consciência.